Bom dia! Bom dia! Bom dia, Má! Bom dia! Bom dia, Mari querida, Aline! Delícia! Partner querida! Dai! Bom dia, Fernando! Lindo, lindo, lindo dia! Engraçada a posição que eu fico, às vezes parece que eu tô de chifrinho. Bom dia, delícia estar aqui com vocês de novo. Muito, 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 muito gostoso. Bom dia, Newton, Dani. Saudade, partner. Vamos lá. Na última quarta-feira que a gente conversou, a gente falou um pouquinho sobre chamado, né? Muitas pessoas até compartilharam comigo a cartinha que fez como está o seu chamado daqui a um ano. Eu pedi para fazer essa cartinha e obrigada às pessoas que compartilharam. E eu também recebi algumas pessoas me falando, eu não sei o meu propósito. E aí eu não acredito, eu tô angustiada, como que eu faço? E eu trabalho muito com isso, né? Eu tenho um programa individual que chama Sou de Propósito. E só o nome já fala um pouquinho. Não tem resposta pronta, gente. E normalmente a gente quer uma resposta pronta, fechadinha. E muito mais do que ter a resposta é a pergunta. É a gente sempre estar conectado à pergunta. Quem eu sou verdadeiramente? E não ter um propósito quadradinho, certinho, dentro de uma caixa. Eu gosto muito quando se fala que o propósito é o coração em movimento. É quando a gente faz aquela coisa que a gente tá entregue, sabe? Como é bom fazer isso? Isso é propósito. É muito mais do que o que eu vou fazer. Eu vejo muitas vezes gente mudando de emprego. Não, agora eu quero fazer o meu propósito. Mas o propósito, na minha visão, está muito mais ligado ao porquê você está fazendo o que você está fazendo. Não ao que exatamente, não à ação em si, mas por que você faz aquilo. E aí sim a gente pode exercer o propósito a todo momento. Por exemplo, o meu propósito é muito ligado a despertar o amor nas pessoas. Eu tenho uma crença que todos nós somos como essência amor. Então, eu posso exercer o meu propósito a qualquer momento. Seja no meu trabalho na TV, seja no consultório, seja aqui com vocês, seja com meu filho. Então é a gente ter mais leveza nesse propósito. Não existe uma coisa quadradinha. Ela é muito maior. Nós somos infinitas possibilidades. Então, essa coisa do propósito, de eu tenho que saber, uma frase bonita, não. Deixa o coração te falar, deixa sentir o seu coração vibrando. E aí a gente está mais próximo ao nosso propósito. Existem ferramentas lindas, por exemplo, o Ikigai é uma ferramenta de propósito que a origem da palavra japonesa quer dizer razão de viver. E eu vejo muitas vezes as pessoas usando o Ikigai de uma maneira mais rasa. E o propósito é muito profundo, está muito ligado ao nosso coração. Então, quando a gente fala do Ikigai, por exemplo, o que a gente pode tirar dali e começar a aproveitar e se perceber numa autoobservação mesmo? O que você gosta de fazer, o que você não gosta? Quais são os seus talentos? Parece uma coisa já piegas, muito usada, mas você sabe exatamente quais são os seus talentos? E se você perguntasse para as 3 pessoas próximas quais são os seus talentos?
E aí você começa a se perceber melhor, para você começar numa jornada de autoobservação. Mas o propósito, na minha visão, é uma cura eterna do nosso coração. Então, cada vez mais a gente está em contato com esse nosso coração e fazendo as curas que precisam ser feitas. E aí, uma das curas do nosso coração é a gente olhar para a nossa criança. A nossa criança tem a criança ferida. E o que é, né, essa criança ferida? Essa criança ferida é aquela emoção que quando a gente era pequenininha aconteceu e ficou congelada. E a gente achou um mecanismo de defesa para não acessar essa emoção. E para mim isso, a hora que eu me vi nesse mecanismo de defesa, foi surreal. E eu vou compartilhar com vocês porque eu acho bem interessante. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai faleceu. E aí eu lembro, né, naquele momento, tudo dos adultos ali, eu com aquela dor, e todo mundo chegava próximo de mim. E claro, na maior boa das intenções, a gente, né, nesse momento é muito complicado como lidar, tal. Eu falava, agora você vai ter que ser forte, vai ter que ajudar sua mãe. E eu só, né, entendi, eu tenho que ser forte. E aí, o que aconteceu? Olha como a nossa mente é linda e o quanto a gente tem que ter um olhar para isso. Eu comecei a engordar. Engordar, claro que inconsciente, engordar. Fiquei forte. E aí eu não acessava aquela dor que estava congelada. Eu fui me dar conta disso depois de muita terapia, que uma vez num processo terapêutico, a Laila, linda, que fez um processo muito importante, para mim tem um baita carinho por ela, ela falou assim, se imagina magra. Eu não conseguia. E aí depois de algumas sessões, quando eu me imaginei mais magra, eu me imaginava frágil. Eu falava, não, mas eu não consigo ser magra, eu tenho que ser forte. Então vocês percebem o quanto a gente tem a dor da nossa criança, e quando a gente é criança a gente arranja um mecanismo de defesa, seja lá qual ele for, para a gente não acessar aquela dor, aquele medo, aquele abandono, a rejeição. Então agora o nosso processo é a gente começar a perceber quais foram os mecanismos de defesa que lá na infância foram super importantes e que agora talvez a gente tenha outros recursos para lidar com ele. Então, por exemplo, a gente tem a criança abandonada, a criança que se sentiu rejeitada, a que queria ser vista, ser amada. E qual foi os mecanismos de defesa que a gente criou para lidar com isso? A gente começar a se observar e perceber que talvez a gente esteja até hoje repetindo o mesmo padrão. Até os 23 anos eu comia para ser forte, claro que inconsciente. Então, a gente começar a perceber o quanto a gente repete padrão. Eu tô vendo aí várias consteladoras, Cris, Amada, ali. A gente sabe que muitas das constelações que acontecem são por repetição de padrão, inconscientes. E aí ali na hora da constelação a gente percebe isso. Então, a gente começar a se perguntar que padrão será que eu estou repetindo e que eu poderia agora ter outros recursos para lidar com essas dores. Então, meu convite agora é para a gente fazer uma viagem no tempo. Então, eu vou pedir... A gente vai fazer um pouquinho, Babi. Claro que isso a gente vai acessar um pouquinho dessa criança, mas isso é um processo que não é em meia hora, é um processo que pode ser terapêutico, pode ser através de constelação, mas para vocês começarem a sentir e entrar em contato com essa criança, criar um diálogo com ela. E aos poucos, com muito amor, a gente vai entrando e conversando com essa criança.
que essa criança quer, o que essa criança precisa, tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, esse é o momento de vocês, agradeço vocês terem essa meia horinha aí, e agora vamos fazer o nosso processo. Então fechem os olhos, respirem fundo. Deixa qualquer barulho mental ir descendo, ficando... Qualquer pensamento que vier daqui a pouco, a gente fala para ele que a gente vai pensar nele. E a gente saber que a gente vai para um dos lugares mais protegidos que a gente tem, que é dentro da gente mesmo. Isso. Muito bom. E na contagem de 10 a 1, a cada número, eu quero que vocês vão passando e fazendo ao contrário de volta para o futuro, a gente vai indo para o passado e passando os momentos que foram especiais para a gente, importantes. Eles podem ter sido de dor ou de felicidade, mas sim foram importantes. Então vamos respirando, isso, 10, 9... Eu não sei se você vai passando para 1 ano atrás, 2, mas que você vai se conectando a momentos que foram importantes. De você adulto ainda, 7, 6, 5. Aí talvez você um jovem adulto, seja no momento nascimento de um filho, a entrada na faculdade, uma perda. 4, 3, você indo para a escola. Como é que era seu uniforme? 2, 1, isso. E nesse momento, você se vê num quintal. Olha para esse quintal. Como é que é? As cores, se tem flores, se não, se é um lugar grande, se é um lugar pequeno. E você vai andando por aí, olhando para esse quintal, percebendo a temperatura dele. Isso. E você vai se aproximando e você vê uma criança sentadinha num canto. Você se aproxima dela e você vai sentindo um calorzinho gostoso que quando a gente parece que a gente conhece aquela pessoa e a gente se aproxima. Isso. E ela te olha. E de repente você percebe que é você, aos 7 anos. Percebe a roupinha que você está usando. Percebe o cabelinho. Isso. Ela olha para você, abre um sorriso. E você abaixa e fica próximo dela. Você conta para ela que você está ali para dar toda a proteção que aquela criança um dia pediu. Que você está ali para proteger ela de um medo. E que agora você é adulto e que você pode fazer isso. E acolher essa criança. E que como na constelação, no equilíbrio entre dar e receber, você recebe dela a espontaneidade, a leveza. Entrega para ela toda a proteção, todo o amor, se um dia essa criança não se sentiu amada. Isso.
Fala para ela que você agora vê ela e que ela tem espaço dentro da sua vida. Olha para essa criança e fala: eu te vejo, eu te liberto para você ser quem você quiser. E olha para ela e fala que você é maior que ela e que você vai protegê-la e que agora ela é vista. O que essa criança tem vontade de fazer? Deitar no seu colo? Te dar um abraço? Brincar? Abraça ela, dá um colo para essa criança. Isso. Brinca com ela. Do que essa criança quer brincar? De boneca? De carrinho? De amarelinha? Ela quer te dar aula? O que essa criança gosta de fazer? O que ela te convida a fazer? Fazer um desenho? Que personagens essa criança gosta? Que música ela gosta de ouvir? Entre em contato com ela. Brinca. Como que é essa boneca, esse carrinho? Agora essa criança é vista. E eu vou ficar uns segundos no tempo do relógio em silêncio para você simplesmente brincar com essa criança. Você é vista. Eu dou espaço para você. Vamos brincar. E aos pouquinhos, a gente vai voltando e na contagem até 10, você da sua forma vai convidar a sua criança para fazer parte, para conhecer o seu mundo agora. 1, 2, 3... E essa criança vem, te olha curiosa para conhecer sua casa, sua família, seu emprego, para brincar. 4, 5, isso. E nesse estado, me vem um trecho de Fernando Pessoa. A criança que eu fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. E essa criança vem, a gente foi buscá-la. 6, 7, 8, isso. E ao chegar a 10, essa criança vai ter espaço na nossa vida. O espaço da leveza, da espontaneidade, de deixar o nosso coração vibrar. Dizem que quando somos crianças, é o momento que estamos mais conectados à nossa essência, ao nosso coração, ao espiritual, ao nosso propósito. Então convida essa criança para estar junto com você. 9, 10. Isso. Aos pouquinhos vamos voltando. E quem se sentir confortável, compartilhar como é que foi essa experiência, como é que foi olhar para sua criança e como é que é
trazer ela e apresentar ela e deixar e dar o espaço para ela que ela merece. Como é a gente hoje, no dia de hoje, brincar com a nossa criança? Do que você poderia brincar? Quem quiser, vamos compartilhar as brincadeiras e a gente trazer essa leveza e essa espontaneidade. Eu, por exemplo, quando era criança, eu adorava brincar da língua do P. PC, pelem, pembrar. Eu amava a língua do P. Como que é hoje? Talvez a gente ficar o dia brincando com a língua do P. Brincou ontem, Má? Eu amava fazer imitação do ursinho Pimpão. Por que não hoje eu brincar de ursinho Pimpão? Vamos trazer a nossa criança? Que bom, gente. E eu queria convidar vocês, principalmente para o momento que a gente está agora, da gente trazer essa espontaneidade. E para quem não conseguiu também é super normal, é natural, é muito mais por até a gente estar fazendo online, não tem problema. Em qualquer momento desse dia, se conecta com ela, pensa nela, pensa nessa criança, ela tá aí. Do que essa criança, de quem não conseguiu acessar, gostava de brincar? A língua do P, eu adoro a língua do P. E eu queria de astronauta, ô xamanzinho, a gente compartilhar essa brincadeira. O convite é, vamos brincar hoje e quem puder compartilhar com a gente as brincadeiras através do @núcleo da consciência. E a gente deixar esse feed muito mais engraçado, talvez gravar um vídeo falando a língua do P, subir na Moreira ali, se você conseguir subir hoje, ia ser um belo vídeo pra gente dar risada e curtir. E meu convite hoje é esse. Vamos olhar a nossa criança, principalmente no momento atual. Essa energia da leveza, da espontaneidade, da gente ser quem a gente quiser ser, sem ter que colocar em caixinha de qual é o nosso propósito. A gente já é. Vamos deixar isso transcender. Um monte de coisa, Raíssa? Então vamos brincar. Vamos fazer vários vídeos aí brincando de um monte de coisa. Tá bom? E eu pegar petit pedão por vocês estarem aqui comigo hoje. E bora colocar essa criança aí para brincar. Quem tiver sozinha, as brincadeiras que são possíveis sozinhas, que a gente fazia quando criança, desenhar, dançar. Quem tiver com a família, colocar a família para brincar, seja de amarelinha, seja subir numa árvore. E a gente compartilhar isso. É essa energia que hoje a gente vai emanar. Tá bom? Minha gratidão eterna e imensa por vocês e que as nossas crianças possam se encontrar no dia de hoje. A minha já tá aqui assim, ó. Tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Beijo, Má, minha irmã.